Pois bem, pessoal, nós vamos dar continuidade, à nossa aula sobre fisiologia neuromuscular aplicada ao exercício. E na aula anterior, na videoaula anterior, nós revisamos as estruturas que compõem o músculo esquelético, a miofibrila, e hoje a gente vai falar sobre aquele conjunto de miofibrilas que dá origem ao que a gente chama de fibras musculares. Nós vamos estudar um pouco mais as fibras musculares e qual a relação disso com o exercício físico, Então, as fibras musculares, elas são formadas, como eu mostrei para vocês, por várias miofibrilas, que são canudinhos, como esse aqui que eu estou indicando na seta. E essas miofibrilas, elas vão dar origem a todo esse conjunto, que nós chamamos de fibra muscular. E essas fibras, cada uma dessas fibras musculares, podem ser classificadas em tipos específicos na fisiologia. E aí nós temos fibras musculares do tipo de contração lenta, E nós temos fibras musculares de contração muito rápida e fibras musculares que estão aí no meio termo, que são fibras musculares intermediárias. Nós vamos falar qual a diferença de uma fibra que contrai lentamente para uma fibra que é capaz de gerar contração mais rápida, As fibras musculares de contração mais lenta têm essa característica porque quando elas são estimuladas, o sistema nervoso estimula essas fibras com um número menor de potenciais de ação. Por isso que a contração torna-se uma contração lenta. Então, a frequência de disparo de ação, de potenciais de ação nessa fibra muscular é menor. Quando a gente vai para o outro tipo de fibra, que contrai rapidamente, que tem uma característica de contração mais rápida, a gente observa aqui, que o número de potenciais de ação é muito maior comparado à fibra de contração do tipo lenta, Vale ressaltar que a fibra de contração rápida, ela é chamada de fibra do tipo 2B, e a fibra de contração lenta é chamada de fibra do tipo 1, Outra coisa que diferencia esses dois tipos de fibra é o calibre dessa fibra, e a inervação que ela recebe. Geralmente, fibras de contração rápida são fibras musculares de maior calibre e também que recebem maior inervação. As fibras de contração lenta geralmente são fibras de menor calibre e que possuem, menor placa motora, que daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Em relação ao metabolismo, a gente diz que a fibra de contração lenta, devido a essa característica de maior lentidão na contração, ela tem uma capacidade oxidativa maior. E o que significa capacidade oxidativa maior? Significa que predominantemente, ela vai utilizar a via oxidativa para produzir energia. Lá na aula de bioenergética, nós vimos que o músculo, para produzir energia, ele pode utilizar da via da creatina fosfato, ele pode utilizar da via glicolítica, que é da glicose que tem disponível, do glicogênio que tem disponível no músculo, e por último, ele pode fazer metabolismo aeróbico, metabolismo com oxigênio, e nessa via, o músculo pode utilizar como fonte energética tanto os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, aqui a gente tem que analisar o seguinte, que essa fibra ainda vai ter um grande poder de realizar metabolismo aeróbico, metabolismo com oxigênio. Já essa outra fibra, que contrai mais rapidamente, ela vai utilizar muito mais da creatina, fosfato, só que a gente tem que lembrar que a creatina fosfato dura muito pouco, dura alguns segundos no início da contração muscular. Então, ela vai ser considerada uma fibra glicolítica. Por que uma fibra predominantemente glicolítica? Porque ela vai utilizar do processo de quebra da glicose ou do glicogênio para que haja o processo aí da contração muscular.
Em relação à quantidade, né, e o tamanho das mitocôndrias, essa fibra de contração lenta, se ela faz metabolismo oxidativo, ela vai fazer metabolismo dentro da mitocôndria, porque lá dentro da mitocôndria é que acontece o metabolismo oxidativo, né? É o metabolismo aeróbico. E a gente aprendeu também na aula de bioenergética que é na mitocôndria que acontece o processo, né, do ciclo de Krebs, da respiração celular. Então, se ela precisa fazer respiração celular, né, se ela, aliás, todas as células precisam fazer essa respiração celular, mas se ela precisa fazer em maior quantidade do que os outros tipos de fibra, ela vai ter uma densidade mitocondrial muito alta. O que significa isso? Vai ter um número grande de mitocôndrias e também essas mitocôndrias serão maiores quando comparadas aos outros tipos de fibra muscular. Por exemplo, a fibra do tipo 2, que não faz tanto metabolismo oxidativo, né? Não é que ela não faça, ela faz em menor proporção, né? Tem uma concentração de mitocôndrias baixa, e quando a gente analisa em microscópio, né, essas mitocôndrias, além delas serem em menor número, elas são também em menor tamanho, certo? Aqui, como eu utilizo muito do oxigênio para fazer o metabolismo, eu vou precisar muito de uma proteína que transporta o oxigênio, que é a mioglobina. Então, na fibra do tipo 1, a gente tem muita mioglobina, né? Mioglobina em grande concentração. O que a mioglobina faz? A mioglobina é uma proteína que pega oxigênio lá na membrana e traz esse oxigênio para dentro do músculo. Então, é uma proteína que faz transporte de oxigênio. Se o meu metabolismo é oxidativo aqui, eu tenho que ter grande quantidade de mioglobina para conseguir transportar muito oxigênio, né? Para fazer esse metabolismo lá dentro da mitocôndria. Aqui na fibra de contração rápida, como o metabolismo é diferente, né, a gente não vai ter a mesma concentração de mioglobina. A concentração vai ser um pouco menor, tá? Na fibra do tipo 1, a gente tem a alta atividade enzimática, né, de algumas enzimas que estão descritas aqui, que vocês não precisam decorar o nome dessas enzimas. E na fibra do tipo 2, a gente tem baixa atividade dessas enzimas. Uma coisa importante nessa tabela é observar esses 3 últimos aspectos que nós vamos falar aqui. O glicogênio que nós falamos na aula de bioenergética é como se fosse uma reserva de açúcar, né, de glicose, dentro do músculo. E esse glicogênio, o glicogênio muscular, estando dentro do músculo, ele só é utilizado para o metabolismo muscular. E quando a gente vai analisar a concentração de glicogênio em cada um desses tipos de fibra, a gente observa que a fibra do tipo 1 tem baixa concentração de glicogênio. Por que baixa concentração de glicogênio? Porque o metabolismo dela é oxidativo. Lá no ciclo de Krebs, principalmente utilizar a gordura. Então, ela não vai ter predominância de metabolismo glicolítico, né? Então, o metabolismo glicolítico acontece na fibra de contração rápida aqui. Como ela precisa de pouco metabolismo glicolítico, consequentemente, ela tem pouca reserva para isso, né? E essa reserva seria o glicogênio. Já nessa outra fibra aqui, se ela faz metabolismo com a glicose, ela precisa ter reserva de glicose. Então, a reserva de glicose é alta. E quem é essa reserva? O glicogênio, tá? A fibra do tipo 1, na sua contração muscular, ela tem uma característica. Ela não é uma fibra de grande potência de contração para gerar muita força, né? Ela é uma fibra que tem a capacidade de contrair e se manter contraída por um período de tempo maior. Então, ela gera força? Gera. Mas a característica principal dessa fibra muscular é de resistência, é de manter contração por longo período de tempo. Então, como a gente diz que ela mantém contração por longo período de tempo, a gente diz que ela fadiga, né, mais lentamente. Ela demora mais para fadigar, né?
Já a fibra de contração mais rápida, ela tem um potencial de gerar mais força, mais explosão, só que ela fadiga mais fácil, né? A fadiga dela é maior do que comparada à fibra do tipo 1. E a gente tem que saber, para prescrever o exercício, essas características. E quando a gente vai analisar a hipertrofia, um músculo que tem predominantemente, né, fibras do tipo 2B, fibras de contração rápida, esse músculo responde melhor à hipertrofia do que um músculo que tem fibras do tipo 1. Então, músculos que têm fibras do tipo 1 são músculos que respondem menos ao processo, ao estímulo hipertrófico. E essa fibra aqui, que é a fibra do tipo 2A, ela é uma fibra intermediária. Né? Se vocês analisarem aqui, está tudo intermediário, é meio termo. Tem um meio termo de quantidade de mitocôndrias, um meio termo de quantidade de hemoglobina, de atividade enzimática, um meio termo de glicogênio, fadiga, né, de forma intermediária, hipertrofia de forma intermediária. Os potenciais de ação gerados são aí no meio termo, nem poucos, nem muitos potenciais de ação. E aí, o metabolismo também pode ser um metabolismo glicolítico e oxidativo. Eu coloquei aqui essa tabela para que vocês observem que o tipo de contração, né, o tipo de contração que a gente gera ao longo da vida, os estímulos que nós damos no nosso músculo, e também genética e outros fatores do indivíduo, fatores intrínsecos e extrínsecos, pode afetar a composição, né, o tipo de fibra que nós vamos ter no nosso músculo. E aí existem alguns estudos mostrando que fibras intermediárias podem se transformar em um tipo de fibra específica, fibra do tipo de contração lenta ou fibra de contração rápida, conforme o estímulo que eu vou dando ao longo da vida do indivíduo, certo? Aqui nós temos uma tabela que mostra, né, que o maratonista, que é um indivíduo que faz uma prova de longa duração, né, ele tem que contrair, manter contração por um longo período de tempo. E as fibras musculares, elas não podem fadigar no início da prova. Então, ele tem maior proporção de fibras do tipo 1, que são fibras de contração lenta. E uma menor proporção de fibras de contração rápida. Né? Quando a gente vai comparar o maratonista com o velocista, né, a gente observa que o velocista ele tem que colocar velocidade, né, no seu desempenho muscular. Então, ele tem maior quantidade de fibras de contração rápida e menor quantidade de fibras de contração lenta. Em um homem comum, né, um homem que não é um atleta, analisando a composição das fibras musculares, a gente observa que as fibras musculares rápidas é discretamente um pouco maior, né, e as fibras de contração lenta estão em menor proporção, mas muito discreto, né, uma diferença aqui de 10% de uma para outra, muito pouco. E aí eu tenho uma observação para fazer para vocês. Alguns grupos musculares, como o caso do tríceps sural, respondem, né, muito mal, né, à hipertrofia. São músculos que a gente tem que dar estímulos variados, estimular constantemente para que a gente consiga hipertrofiar. É muito difícil hipertrofiar a panturrilha, né, o tríceps sural. Por quê? Porque esse músculo, ele é um músculo que foi feito para nos sustentar contra a gravidade. E como foi um músculo feito para nos sustentar contra a gravidade, esse músculo ele é composto por fibras que têm a capacidade de contrair e se manter com a contração por um longo período de tempo. Ou seja, fibras do tipo 1. E as fibras do tipo 1, né, que são as fibras brancas, aliás, as fibras vermelhas, corrigindo, fibras do tipo 1 são fibras vermelhas. Nós chamamos elas assim de vermelhas porque elas têm grande quantidade de mioglobina, né, que é a proteína lá que transporta o oxigênio, que dá a cor vermelha a esse tipo de fibra.
E aí essas fibras vermelhas, elas não respondem muito bem à hipertrofia. Então o tríceps sural, por ser formado por esse tipo de fibra, né, ele não hipertrofia tão bem contra outros grupamentos musculares. Né? E a gente utiliza esse grupamento muscular o dia todo para nos manter contra a gravidade e para fazer a marcha, né, no processo de caminhada. Então é um grupo que tem que ter grande resistência e para ter resistência tem que ser formado por fibra do tipo 1. Né? Os outros músculos maiores, que têm contração mais rápida, tem predominantemente fibras brancas, que são as fibras do tipo 2B, que nós comentamos no slide anterior. E fibras brancas, né, elas têm contração mais rápida e respondem melhor à hipertrofia. Hoje, na fisiologia do exercício, a gente tem algumas formas de identificar a predominância, né, da fibra muscular que vai ter no indivíduo ou em determinado grupamento muscular. Uma das formas de fazer isso, saber se você tem mais fibra do tipo 1 ou fibra do tipo 2, é fazer uma biópsia muscular, né? Como mostra a imagem aqui, é retirado um pedaço do músculo através de um procedimento invasivo e analisa-se, né, em laboratório qual a predominância de fibra muscular que nós temos ali. Né? Como é um procedimento invasivo que vai atingir um músculo, esse é um procedimento médico, tem que ser feito em campo estéreo, então não é um procedimento que outros profissionais podem realizar. Outra forma de estimar, né, que a literatura tem proposto recentemente, é através da dermatografia. A dermatografia é a análise da digital do indivíduo. E conforme o desenho da digital, a literatura sugere se o indivíduo tem maior aptidão para contração rápida ou para contração lenta. Então, isso estima o tipo de fibra muscular. Eu não vou entrar em detalhes sobre a dermatografia, porque nós vamos ter uma prática de fisiologia do exercício sobre dermatografia, mas só antecipando, a dermatografia é muito criticada, né, na literatura, porque é um método indireto para determinação do tipo de fibra muscular do indivíduo e da aptidão física desse indivíduo, então é muito criticada hoje na literatura. Toda fibra muscular, ela tem que ser inervada, né? E falando em inervação, a gente tem que falar sobre a unidade motora. A unidade motora nada mais é do que uma fibra muscular, ou um conjunto de fibras musculares, como esse aqui, ó, sendo inervada por um neurônio motor. Então, a junção de um neurônio motor mais um grupo de fibras musculares, a gente chama, né, de unidade motora. E aí, a gente diz que as unidades motoras elas podem ser pequenas ou elas podem ser unidades motoras grandes. Né? Se a unidade motora for pequena, significa que eu tenho um neurônio inervando um número pequeno de fibras musculares. Né? Unidades motoras pequenas, por exemplo, quando um neurônio inerva de 40 a 60 fibras musculares, que é uma unidade motora pequena, esse movimento, devido ao disparo para um número pequeno de fibras, esse movimento vai ser um movimento com maior precisão. Então, em grupamentos musculares que eu quero maior precisão para aquele movimento, eu tenho placas motoras, não unidades motoras menores. Um grupamento muscular que não precisa de tanta precisão, eu vou ter um neurônio aqui inervando um grupo bem grande de fibras musculares, né? Em torno de 300 fibras musculares. Nesse caso, eu digo que a unidade motora ela é grande. Então, unidades motoras, por exemplo, o quadríceps. No quadríceps, eu vou ter um neurônio inervando um monte de fibra muscular. O quadríceps não é um músculo que precisa fazer movimentos muito precisos. Então, a unidade motora do quadríceps, as unidades motoras, aliás, são unidades motoras grandes, tá?
músculos, por exemplo, do globo ocular, da musculatura intrínseca da mão, que fazem movimentos de pinça, movimentos mais precisos, são músculos que têm que ter uma unidade motora pequena, né? Pode chegar até o ponto da gente ter um neurônio inervando uma única fibra muscular. Pode acontecer isso, de tão preciso que precisa ser aquele movimento. Eu coloquei aqui uma tabela para que vocês comparem, né, alguns músculos, alguns grupamentos musculares, alguns músculos, e o tamanho, né, da placa motora desses músculos. A gente tem aqui um músculo que a gente chama de primeiro interósseo dorsal, é um músculo intrínseco da mão que faz um movimento de pinça, e esse músculo, ele tem cada neurônio que ele tem, né, que chega ali para inervar, esses neurônios inervam em média 340 fibras musculares, certo? Então, a gente vai ter uma proporção de 119 neurônios para inervar todas as fibras musculares desse músculo, tá? A gente considera que o primeiro interósseo dorsal, ele é uma placa motora pequena. Por quê? Porque eu tenho um número grande de neurônios, né, para inervar um número pequeno, comparadamente, né, um número pequeno de fibras musculares. Então, a gente considera essa placa motora aqui uma placa motora menor. Quando a gente vai olhar, comparar, por exemplo, o nosso gastrocnêmio, a gente observa que o gastrocnêmio, por exemplo, é um músculo que recebe 579 motoneurônios, e aí cada motoneurônio desse vai inervar em torno de 1934 fibras. Então, observe, um neurônio aqui inerva 1934 fibras, quase 2.000 fibras. Enquanto no outro, o slide passou sem querer, enquanto no músculo lá da mão que faz o movimento de pinça, um neurônio inerva 340 fibras. Então, a regra é a seguinte: quanto menor for o número de fibras que eu inervar, menor a placa motora e maior a precisão do movimento. Quanto maior o número de fibras que eu inervar, maior vai ser a placa motora, tá? E menor vai ser a precisão desse movimento. Um gastrocnêmio não precisa fazer contração com tanta precisão. E aí a fibra muscular, ela está diretamente relacionada, né, ao quanto de força que esse músculo vai gerar, né? As fibras, né, o músculo, ele sempre obedece a uma lei do processo de excitação da célula, que é a lei do tudo ou nada, né? Não existe uma fibra muscular, ela contrair pela metade. Ela contrai tudo, ela contrai nada. E aí, para gerar mais ou menos força, o que o nosso sistema nervoso faz? Ele recruta um número maior ou um número menor de fibras musculares, né? E aí, a gente tem que levar em consideração que quanto maior o número de fibras musculares que estiverem recebendo recrutação, que estiverem recebendo excitação do sistema nervoso, maior a capacidade que eu tenho de gerar força. Por exemplo, quando a gente pega um halter, digamos, de 1 quilo, a gente recruta um número X de fibras musculares. Se eu pegar um halter, né, com uma quilagem um pouco maior, sei lá, de 12, 15 quilos, eu vou recrutar um número diferente de fibras musculares. Óbvio que com esse halter maior, com essa carga maior, eu vou precisar gerar mais força, e se eu preciso gerar mais força, eu vou recrutar um número de fibras maior para que eu tenha essa maior força, tá? Quando o indivíduo inicia a atividade física, né, após alguns dias, algumas semanas, ele começa a perceber que a força muscular dele aumentou, né? E talvez se ele fosse um indivíduo destreinado, esse aumento de força muscular imediato não se dá porque ele ouve
né, naquele momento uma hipertrofia. Né? A hipertrofia ela começa a acontecer após mais ou menos, em média, 4 semanas de treinamento, ela começa a acontecer de uma forma discreta. Então, por que depois de uma semana de treinado, alguns dias de treinado, eu começo a perceber que eu já comecei a ganhar um pouco de força? Por um processo que a gente chama de adaptação neural, ou janela de adaptação neural. Naquele momento que você está iniciando aquele exercício, você está aprendendo o seu sistema nervoso, está aprendendo a recrutar um número maior de fibras, que ele não estava habituado a recrutar. Então, no dia a dia, para fazer as atividades do dia a dia, talvez você não utilizava todas as fibras musculares ou a maior parte das fibras musculares do seu músculo. E aí, quando você coloca uma carga, uma execução de movimento com maior amplitude ou com maior precisão, você começa a recrutar um número maior de unidades motoras e, consequentemente, de fibras musculares. Então, perdão, passei o slide sem querer. Então, esse aumento aqui, né, do ganho de força inicial, né, o aumento da força inicialmente, não é porque você hipertrofiou, é porque você aprendeu a recrutar um número maior, né, de fibras musculares. E à medida que a gente vai aprendendo a executar o movimento e evoluindo o movimento, aumentando a carga, a gente vai aumentando o número de fibras, né, que serão recrutadas. Para quem é iniciante, né, o recrutamento das fibras musculares ainda é muito baixo devido ao processo de aprendizado motor do sistema nervoso. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, né, porque mostra a geração de tensão e também o processo de encurtamento do sarcômero. Lá na contração muscular, nós vimos que o sarcômero ele encurta de tamanho, né? Aqui nós temos um sarcômero encurtado, né, o seu máximo, e aqui a gente tem um sarcômero alongado. E aí, o sarcômero, conforme o seu encurtamento ou conforme o seu alongamento, ele é capaz de gerar mais ou menos força, né, que é algo que a gente vai ver agora. Quando o sarcômero ele está num processo de contração intermediária, observem que os filamentos, eles estão tendo contato aqui, né? Um filamento proteico, o filamento azul, está tendo contato, que é o filamento de actina, está tendo contato com o filamento fino, que é o filamento, o filamento fino, que é o filamento de actina, está tendo contato com o filamento grosso, aqui que é o filamento de miosina. Então, eles se tocam em todos esses pontos, né, que nós estamos mostrando aqui na seta. Então, vamos lá. O filamento vermelho do sarcômero aqui é o filamento de actina e o filamento azul é o filamento de miosina. Nesse momento aqui, que é um momento ótimo de contração muscular, de geração de tensão, né, eles estão tendo contato. Se eu alongar muito o músculo, o contato da miosina diminui em relação ao filamento de actina, ou praticamente não vai ter contato, né? Então, o músculo muito alongado, ele vai declinando aqui, ó, ele vai perdendo a capacidade de gerar força, tá? Do sarcômero de gerar força. Então, a gente tem que lembrar que músculo demasiadamente alongado, tá? Ele não vai ser capaz de gerar força muscular, a tensão esperada. Um alongamento, né, fisiológico desse músculo pode até aumentar a capacidade de geração de força, porque se eu afasto o filamento vermelho do filamento azul, tem maior possibilidade deles terem contato aqui e maior espaço aqui para gerar um encurtamento muscular. Do outro lado aqui, a gente tem um exemplo de quando o sarcômero encurta muito. Quando o sarcômero encurta muito, todo o filamento de miosina já teve contato com todo o filamento de actina, já deslizou para dentro, observe, ó, como é que estava estirado aqui, e aqui já deslizou para dentro tudo que tinha para deslizar. Não tem mais espaço aqui para que aconteça o deslizamento. Então, o músculo também muito encurtado, né, ele perde a capacidade sua de geração de força.
Então, o que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra que a variação do tamanho do sarcômero, né, para encurtamento ou para alongamento, determina o quanto de tensão vai ser gerado. A tensão pode diminuir em graus elevados de encurtamento ou graus elevados de alongamento muscular. E aí a força que o nosso músculo vai gerar depende do comprimento do meu músculo, né, do tipo de fibra muscular que esse músculo tem, do número de unidades motoras que eu conseguir recrutar e também da velocidade com que eu vou fazer esse exercício, né? Então, vamos lá. Quanto mais comprido for a fibra do meu músculo, maior a capacidade de encurtamento e de geração de força, certo? Se eu conseguir recrutar mais unidades motoras, né, ativar mais unidades motoras, significa que eu consigo ativar um número maior de fibras. E quanto mais fibras eu consigo ativar, maior vai ser a minha capacidade de geração de força. Em relação à velocidade, né, do indivíduo, quanto maior for a velocidade que eu executar o movimento, menos tempo eu tenho para recrutar todas as unidades motoras. Por isso, eu gero menor quantidade de força. Então, maior velocidade, recruta menos unidades motoras e eu gero, consequentemente, menos força. Outro aspecto que afeta na força é o tipo de fibra, né? As fibras do tipo 2, elas têm capacidade maior de geração de força e a gente tem que lembrar que fibras do tipo 1, elas têm maior potencial para resistência, certo?